Saudações, irmãos e irmãs, saudações, amigos e amigas que nos acompanham nesse canal. Mais um domingo de quarentena, domingo dia 12 de abril. Esse domingo, segundo várias tradições cristãs, é tido como domingo da ressurreição, que finaliza a chamada Semana Santa. Apesar da Igreja Presbiteriana do Brasil não observar um calendário litúrgico, nós entendemos que é uma data importante para refletirmos sobre o que é a Páscoa, a verdadeira Páscoa, e a relação que existe entre a Páscoa e a obra de Jesus Cristo, e finalmente o que é que isso tem a ver comigo e com você. Para isso nós vamos usar um texto da Palavra de Deus que se encontra em Efésios capítulo 5, apenas 2 versículos, versículos 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Quando nós falamos de Páscoa, qual é a primeira imagem que vem à sua cabeça? Será que é de um coelhinho simpático e felpudo? Será que são as guloseimas ou o ovo de chocolate que tanto encanta as crianças? Não se trata disso. A Páscoa, o nome Páscoa em si significa passagem. E isso nos faz remontar à história do povo da aliança, ao povo israelita que num determinado momento estava oprimido pelas intenções malévolas de um homem que dominava a nação mais poderosa da época, Faraó, que era o governante supremo do Egito. Nessa época, os israelitas estavam amargando a escravidão e eles clamaram aos céus e Deus suscitou um libertador chamado Moisés. Faraó se mostrou uma pessoa extremamente obstinada e Deus domou seu coração, mandando 10 pragas, as famosas 10 pragas do Egito. A 10ª praga, houve toda uma preparação especial. Nessa 10ª praga, os primogênitos de todas as famílias do Egito teriam a sua vida ceifada. Deus havia orientado a Moisés que o povo deveria matar um cordeiros para cada família, e o sangue desses cordeiros deveriam ser aspergido sobre a verga e os umbrais das portas, para que o anjo da morte, quando passasse por ali, não levasse o primogênito dos israelitas, mas somente dos egípcios. E assim aconteceu. Eles seguiram à risca essa determinação de Deus, e Deus havia dito que eles deveriam celebrar pelas gerações a festa da Páscoa, porque naquele dia o povo de Israel foi libertado do jugo egípcio e eles tiveram as suas vidas preservadas. O anjo da morte passou por cima de suas casas. Um detalhe importante: um cordeiro foi morto para que outras pessoas não morressem. Interessante que nessa festa, alguns elementos deveriam estar presentes ali. Era um núcleo familiar, cada família deveria ter o seu cordeiro. Se a família fosse pequena demais, eles poderiam celebrar essa festa com seus vizinhos. Eles pegavam um cordeiro sem o sangue, nenhum osso deveria ser quebrado, deveria também ter ervas amargas, simbolizando a amargura do cativeiro. E isso foi observado durante aproximadamente 1.400 anos, até que aproximadamente no dia 29
da nossa era, da era cristã, Jesus Cristo, em Jerusalém, instruiu seus discípulos que procurassem uma pessoa que passava pela rua levando sobre a sua cabeça um cântaro de água, uma coisa incomum. Normalmente esse era um serviço para as mulheres. E esse homem mostrou um amplo cenáculo onde deveria ser celebrada a última Páscoa, e essa celebração deveria ser entre Jesus Cristo e seus discípulos. Havia todo um período de preparação. O cordeiro deveria ser levado até o templo de Jerusalém, o sacerdote mataria o cordeiro, verteria o sangue do cordeiro para uma espécie de vasilha, onde seria derramado no altar dos sacrifícios. Esse cordeiro era assado, então eles levavam o cordeiro para sua casa e ali eles celebravam a Páscoa do Senhor. Isso deveria acontecer na virada do dia. Um detalhe: os judeus contavam o dia a partir das 18 horas. Então, o que seria quinta-feira para nós, para os judeus já era sexta-feira. Às 18 horas, Jesus e todo o seu colégio apostólico reunido celebraram a última ceia. Havia 4 cálices de vinho. Eles cantavam o chamado Halel egípcio, que eram os salmos, dos salmos 113 ao salmo 118. E se houvesse criança nas famílias, o pai que conduzia toda aquela cerimônia, o chefe da casa, dizia o significado de tudo aquilo, que era a celebração da libertação de Deus. E assim, Jesus Cristo, entre o terceiro cálice e o quarto cálice, substituiu a ceia pela chamada Eucaristia. Ele disse que a partir daquele momento deveria ser celebrada a sua morte. Ele partiu o pão e disse que ali representava o seu corpo. E ele compartilhou o vinho com seus discípulos, dizendo que aquilo era o seu sangue. Isso foi a Páscoa antiga. A Páscoa terminou há pouco mais de 2000 anos, quando Jesus Cristo, com seus discípulos, trocou o antigo sacramento pelo novo sacramento. Isso foi a Páscoa. Você lembra daquele detalhe que eu falei? De que um cordeiro foi morto para que outras pessoas não fossem mortas. Jesus Cristo, quando tinha 30 anos, foi apresentado pelo seu primo João Batista. Foi apresentado para os seus discípulos como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, não João Batista, mas João o apóstolo, aproximadamente quase 60 anos depois, quando ele vai escrever o último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, ele diz que vai ver numa visão um cordeiro como que morto, referindo-se naquela linguagem carregada de simbolismo do Apocalipse, referindo-se à pessoa augusta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dito isso, vamos ao texto. Esse texto faz parte de uma epístola muito importante que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, a igreja que estava em Éfeso. E essa epístola ela é importante porque nos fala de que Deus tem um propósito supremo. Esse propósito diz respeito à obra de Jesus Cristo. A pretensão de Deus é que tudo convija em Jesus Cristo. Ele diz claramente isso no começo da sua epístola. E ele fala também que Deus está recriando a humanidade. A maior divisão que havia naquele tempo era entre pessoas do judaísmo e aqueles que eram do mundo gentílico. E Deus estava pensando pessoas do judaísmo e também do mundo gentílico, do mundo pagão, e fazendo com que essas pessoas reconhecessem o valor e a necessidade que tinham de Jesus Cristo
e eles pertenciam à igreja de Deus, a igreja que é formada pela a humanidade que está sendo restaurada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, como é peculiar nos seus escritos, ele primeiro nos traz uma densa instrução, doutrinas importantes a respeito da fé cristã, e daí, no segundo momento, ele vai fazer as suas aplicações. E nesse capítulo 5, nós temos justamente esse momento em que o apóstolo Paulo vai dar mandamentos para a igreja de Deus, vai dar exortações muito preciosas. Ele diz o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. O mandamento do apóstolo Paulo é que nós devemos ser imitadores de Deus. Vocês devem lembrar da época de criancice, que havia uma brincadeira, às vezes até uma brincadeira muito irritante para quem era alvo da chacota. Era o chamado remendar, né? Uma criança imitava os trejeitos de outra criança. Então, a ideia de imitador é essa, é de você reproduzir igualmente os trejeitos, as atitudes de uma outra pessoa. Então, por assim dizer, nós temos que imitar Deus. Mas em que sentido? Para a gente imitar Deus, nós precisamos saber quem Ele é. A Bíblia fala sobre muitos atributos de Deus. Atributos são qualidades que existem na divindade. Por exemplo, Deus é fiel. Então, nós devemos ser pessoas fiéis também. Deus é longânimo. Longanimidade é uma grande paciência. A paciência de Deus é tão grande que a Bíblia chama de longanimidade. Então, nós devemos imitar também a paciência de Deus. Deus é extremamente generoso. Ele dá o pão mesmo para aqueles que sequer acreditam na existência de Deus. Deus é assim, é bondoso. Portanto, nós devemos ser pessoas generosas e bondosas. Deus é amor. A capacidade de Deus de amar pessoas indignas como nós também deve servir como padrão de todos nós. Então, o apóstolo Paulo instrui a igreja de Deus nesses termos: vocês devem ser imitadores de Deus. E ele coloca motivações pelas quais nós devemos obedecer a essas injunções. A primeira motivação está ainda no versículo 1. Como filhos amados. A gente pratica o bem, a gente imita as coisas de Deus, as atitudes de Deus, não a bondade, por exemplo, pela bondade. Nós praticamos essas coisas porque nós somos filhos do Altíssimo. Essa deve ser a grande motivação. Nós honramos ao nosso Deus, ao nosso Pai, dessa forma. Interessante que algumas famílias são julgadas pelo procedimento de determinados membros da sua casa. Quando alguém tem posturas inconvenientes, especialmente nos dias antigos, isso era bem mais comum. Alguém associava o procedimento daquele membro da família como sendo algo característico de toda a família. Veja a nossa responsabilidade. Nós pertencemos à família de Deus, somos filhos de Deus e, portanto, nós devemos honrar a Deus imitando como pequenos cristãos, né? Como pequenos imitadores de Cristo, o que ele fez de uma forma extraordinária. E veja que nós somos filhos amados. Essa é uma grande motivação. Obedecemos a Deus porque o Senhor nos ama profundamente. Você consegue imaginar um pai de família ou uma mãe de família extremamente zelosos pelos seus filhos, que cercam os seus filhos de cuidados, nos primeiros passos, nas vigílias da noite, às vezes perdem muitas noites de sono, zelando pelos seus filhos. Esses exemplos
ainda que nos chame a atenção, multiplique isso pelo infinito. Aí você vai ter ideia do cuidado de Deus por cada um de nós que somos, de fato, seus filhos. A Bíblia diz que até os cabelos da nossa cabeça estão contados, mostrando, dentre outras coisas, o cuidado de Deus. Mas tem uma motivação pela qual nós devemos ser imitadores de Deus. E no versículo seguinte, andar em amor, ou seja, amando ao nosso Deus. Sabe qual é a grande motivação? É o padrão do amor que nós encontramos em Cristo Jesus. O versículo 2, a parte final do versículo 2 diz o seguinte: como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Essa é a motivação maior. Nós imitamos ao Senhor, nós andamos em amor, porque Cristo demonstrou o seu amor tomando o nosso lugar. Esse é um conceito muito importante. Nós temos nessa passagem o âmago do cristianismo. Aquilo que é absolutamente singular no cristianismo e que difere de todas as demais religiões do mundo. Porque todas as religiões do mundo estarão de comum acordo, por exemplo, no primeiro versículo, que você deve ser uma pessoa paciente, de que você deve ser uma pessoa amorosa, que você tem que ser alguém que viva com decência. Tudo isso as religiões vão dizer. Mas somente o cristianismo vai colocar uma realidade totalmente diferenciada. Cristo demonstra o seu amor quando tomou o nosso lugar. Eu quero destacar dois conceitos importantes. Primeiro, é o da lei. Quer você tenha consciência ou não disso, Deus, como legislador supremo, ele criou uma lei. E essa lei foi criada para coibir os pecados e para punir os transgressores. Essa lei, se fosse obedecida plenamente, produziria vida, mas quando violada, ela produz morte para os transgressores. Então, nós temos uma lei. Deus revelou essa lei, por exemplo, nos 10 mandamentos, que nós devemos honrar o nosso pai e nossa mãe, que nós devemos respeitar a propriedade alheia, não roubarás, que nós não podemos cometer assassinato e muitas outras coisas mais. Mas, infelizmente, nós quebramos essa lei. E essa lei pesa sobre nós, agravando mais ainda a nossa situação. Esse é o primeiro conceito. O segundo conceito, importantíssimo e típico do cristianismo, é o vicariato. Vicariato. Essa palavra vem de vigário. E vigário nada mais é do que substituto. E o substituto em questão aí é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o vigário. Jesus Cristo é o substituto da igreja. Vamos juntar esses conceitos, lei e vicariato. Olhe, Jesus Cristo, ele obedece à lei de Deus de forma substitutiva. Isso quer dizer que Jesus Cristo obedece essa lei tomando o nosso lugar, de tal forma que a obediência de um só é considerada a obediência de todos. É isso que o substituto faz. Obedece à lei no nosso lugar. Algo que nós não conseguimos fazer, Jesus Cristo fez de uma forma perfeita. Foi por isso que ele veio ao mundo, foi por isso que existe uma outra data celebrada pelos cristãos, que é o Natal,
porque ali nós temos o momento da encarnação de Jesus Cristo, quando ele se tornou homem, e isso foi necessário para que ele se tornasse o nosso vigário e o nosso substituto. Um outro aspecto disso é que tem a ver com o fato de Cristo ter se submetido à lei, suportando as consequências da nossa desobediência. Nós desobedecemos a lei de Deus e Jesus Cristo, na qualidade de substituto, ele vai assumir as responsabilidades da nossa transgressão. Foi por isso que ele sofreu tanto. E o sofrimento de Jesus Cristo começa a partir do momento em que ele nasce. Porque nós temos o Rei dos Reis, que não foi acolhido num palácio, mas ele foi, infelizmente, desprezado na época, e o único recurso que eles tiveram foi uma manjedoura, uma gruta onde os animais, os irracionais, estavam abrigados naquela noite, e foi numa situação assim que o Rei dos Reis nasceu, num local para animais irracionais. A Bíblia também diz que aos 2 anos ele teve que fugir, né? Certamente seus pais fugindo com ele, porque um rei da época chamado Herodes, dominado pelo ciúme e pela inveja, quando soube do nascimento do rei dos judeus, tentou matar todas as crianças que haviam naquela época a partir dos 2 anos de idade. Então percebam uma situação de desterro, onde Jesus Cristo ficou uma parte da sua vida morando num outro país, no caso, no Egito. E toda essa situação de sofrimento vai estar presente em vários momentos da época de Jesus Cristo, especialmente nos momentos finais. Aí aqui nós retomamos aquilo que nós falamos no começo, a última Páscoa. A Bíblia diz que quando terminou aquela celebração, Jesus Cristo com seus discípulos, com exceção do traidor, Judas Iscariotes, que posteriormente conduzia uma turba para prender Jesus Cristo, diz o texto que Jesus foi até o Getsêmani, e ali ele experimentou uma intensa agonia. Lucas capítulo 22, versículo 44, menciona que, estando em agonia, orava intensamente, e aconteceu que seu suor se tornou como gotas de sangue. A agonia era como se o seu coração estivesse sufocado, como se ele já estivesse experimentando, em certo sentido, a morte que aconteceria dentro em pouco. A Bíblia também diz em João 18, versículo 12 e 13, que quando Judas chegou com os guardas, ele foi manietado, ou seja, ele foi amarrado, tratado como se fosse um malfeitor. Interessante que um autor chamado William Hendricks, ele diz que Jesus Cristo foi amarrado a fim de que pudéssemos experimentar a liberdade dos nossos pecados. Um outro evangelho, ainda falando sobre os sofrimentos de Jesus Cristo, porque ele foi o nosso substituto, diz que, certa ocasião, ele foi cuspido no rosto. Olha, uma cusparada é uma agressão moral terrível. É um sinal de grande desrespeito e de desdém. Não respeitar a realeza do Filho de Deus. Ele foi profundamente desprezado, sendo cuspido na cara. Um outro evangelho diz, no capítulo 19, versículo 1 de João, diz que Pilatos mandou açoitá-lo. E o açoite naqueles dias, irmãos, especialmente que era feito por um soldado romano, era uma coisa absurda. O açoite romano era chamado de flagelo. Eram várias tiras em que as pontas haviam pedaços de ossos ou então de chumbadas, e à medida que a surra era dada para aqueles que sofriam esse tipo de martírio,
não ficavam apenas vergões nas costas, não. Não era apenas hematomas. Aquilo penetrava e lacerava a carne de tal forma que muitas vezes alguns órgãos ficavam expostos, assim como artérias e veias. Dificilmente uma pessoa escapava com vida depois de uma surra de um chicote romano. E diz as Sagradas Escrituras que Pilatos mandou açoitar Jesus Cristo. No mesmo evangelho, no versículo 2, ainda falando sobre as angústias e o sofrimento do nosso substituto, o versículo 2 diz que os soldados, tendo tecido uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça. Depois de toda aquela surra, os soldados, de uma forma zombadora e dolorosa, teceram uma coroa de espinhos. Isso nos faz lembrar que o nosso mundo amaldiçoado, dessa terra amaldiçoada, brotaram espinhos, e espinhos foram colocados sobre a cabeça de Jesus Cristo, demonstrando que ele, na qualidade de nosso vigário e substituto, também experimentou essa expressão de maldição. No versículo 3 diz que chegavam-se a ele os soldados romanos e diziam, zombando ainda: salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. E dali o rei dos reis, o nosso substituto, para cumprir a lei de Deus, foi encravado na cruz e teve uma morte cruel. Isso é o cristianismo. É para isso que aponta a Páscoa. O Cordeiro de Deus agora estava presente. E ele morreu para que nós estivéssemos livres da morte eterna. Essa é a grande motivação para imitarmos a Deus, para andarmos em amor. Porque por amor, voluntariamente, o Senhor Jesus Cristo experimentou o inferno, para que nós experimentássemos o céu, para que tivéssemos segurança que mesmo ao morrer, nós estaremos para sempre ao lado do Senhor. Não por mérito nosso, mas por causa da obra suficiente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso vigário, o nosso substituto. Quero encerrar dirigindo a palavra primeiramente para você, que você compreenda perfeitamente essa verdade tão cara do cristianismo. Existe um vigário, existe um substituto, ele é Jesus. Você precisa crer nele, para que ele se torne de fato o seu substituto, para que ele pague uma dívida que nem eu e nem você podemos pagar com as nossas realizações, com a nossa religião, com os nossos atos de caridade. Eu quero te esclarecer mais ainda. Algumas pessoas acham e até acreditam: olha, a obra de Jesus Cristo ela é importante para a minha salvação, mas eu preciso complementar essa obra. Jesus Cristo já fez a parte dele e eu preciso fazer a minha. Isso é um engano. A obra de Cristo é perfeita. Isso quer dizer que você não precisa acrescentar nada. Nada podemos fazer pela nossa salvação. Ele já fez tudo. Então não seja pretensioso, querendo suplementar a obra de Cristo. O que ele fez foi bem feito. O que ele fez, fez para sempre. Ele é um substituto perfeito. Cuidado em relação a determinados entendimentos sobre a realidade espiritual. Se você crê na ressurreição de Jesus Cristo, se você crê nele como substituto, você não pode crer na reencarnação, por exemplo. Quem crê na reencarnação não pode crer na ressurreição. São verdades excludentes. A Bíblia diz que, tal como a nuvem passa e se desfaz,
Um homem, quando morre, jamais voltará à sepultura. Nós temos uma única vida. E a única maneira de nós salvarmos essa vida não é pelo nosso esforço, mas é pela obra de Jesus Cristo. Então, não imagine que mesmo que você tenha 1000 vidas, isso vai ser suficiente para que num processo evolutivo você alcance a salvação da sua alma. Você precisa de Cristo e você só tem uma vida para fazer isso. E quanto a você, meu querido irmão e minha querida irmã que pertence à Igreja de Deus, a vontade de Deus para a sua vida é que você imite as obras de Deus. É assim que Ele espera que nós vivamos nesse mundo, até aquele dia glorioso, quando nós veremos o Cordeiro de Deus que tirou o nosso pecado. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e que Deus te faça perceber qual é a verdadeira Páscoa, a nossa esperança em Jesus, o nosso Cordeiro Pascual. Amém.